Há cerca de 1900 anos, nós chegamos aqui, numa estranha ilha deserta no Mar do Sul conhecido como Belusca. E assim, acabamos encontrando aquilo. Era como um buraco gigantesco com cerca de 1000 metros de diâmetro, mas com uma profundidade impossível de ser determinada olhando apenas pela parte de cima. A primeira coisa que mais me chamou a atenção era a impossibilidade de enxergar as profundezas, como se um campo de força especial barrasse a atenção dos curiosos. Ouvimos dizer, por meio de alguns contatos, que existiam tesouros incríveis nesse lugar, relíquias que beiravam o inimaginável. Então, nos estabelecemos nesse buraco gigantesco. Haviam, de fato, alguns objetos, desses que eu chamo de relíquias, e elas se encontravam com facilidade na superfície. Então, eu e o meu grupo montamos uma base em meio à floresta. Tudo era muito improvisado, mas era o suficiente para que pudéssemos nos preparar. Já tínhamos mais ou menos uma ideia de que a natureza desse lugar era diferente de alguma forma, tanto pelos seus animais incríveis e complexos, como também pela fauna. Mas eu, pessoalmente, acredito que não seja apenas isso. É complicado de pôr em palavras, mas esse lugar, esse buraco, mesmo que você nunca tenha pisado aqui antes, ou nem sequer saiba da existência desse lugar, ele aparece em seus sonhos. Antes mesmo de chegarmos aqui, alguns dos nossos dirigíveis da frota de expedição, misteriosamente, acabaram desaparecendo sem deixar vestígios. E o pior de tudo é que, mesmo tentando entrar em contato e sabendo que algo poderia ter acontecido, dos comunicadores era possível escutar murmúrios e sons estranhos dos quais não faziam sentido. Além disso, já tiveram pessoas no meu próprio grupo que disseram que, assim que chegaram aqui, no mísero momento em que colocaram seus pés nessa ilha, eles sentiam como se tivessem chegado em casa, pois um sentimento de nostalgia inundava seus corações. E olhe que eu nem falei daqueles que sentiram como se tivessem sido chamados para esse lugar. Sabendo disso tudo, você tem que acreditar em mim quando eu digo que há algo diferente aqui. Eu não sei exatamente o que, mas eu sei que realmente tem. Mas deixamos isso de lado por enquanto. O meu grupo foi um dos primeiros a adentrar na primeira parte inferior, logo após a floresta na superfície. E bom, também fomos os primeiros a presenciar aquele evento misterioso. Mesmo que estivéssemos felizes, uma vez que muitas das relíquias descritas realmente se encontravam espalhadas por aquele lugar, acabamos descobrindo algo que nos deixou bastante tensos, principalmente falando de mim mesmo. Eu gosto de anotar e deixar em evidência no meu caderno detalhes importantes dessa jornada, mas aquilo ia contra tudo o que acreditávamos ser possível. E obviamente, eu não sabia nem por onde começar para poder entender um negócio desses. Basicamente, depois que fizemos a primeira coleta, um dos meus colegas decidiu subir na frente e, misteriosamente, ele caiu enquanto espumava pela boca. Os alpinistas do meu grupo pensaram que fosse algum tipo de brincadeira ou algo assim, mas então, na medida em que a maioria de nós tentou escalar novamente para a superfície, algo invisível parecia querer nos puxar para baixo. Uma sensação intensa de náusea e tontura fazia com que perdêssemos o equilíbrio e, consequentemente, acabávamos caindo. Por isso, demoramos muito até entender e encontrar uma forma de suportar aqueles efeitos. Afinal, nossa missão não podia esperar. Quando retornei com meu grupo para o acampamento, relatei aos líderes dos demais grupos tudo o que tínhamos visto, tocado, sentido e presenciado, ainda que eu não fizesse ideia de como explicar aquela tontura bizarra. Só que, mesmo que eu tentasse alertar que o fenômeno causado na subida poderia ser perigoso, caso a pessoa caísse de cabeça, os meus colegas não pareceram se importar muito com isso, uma vez que as promessas de enriquecimento rápido estavam mexendo completamente com as suas mentes gananciosas. Então não teve outro jeito. Eu não tinha como pará-los. No dia seguinte, um outro grupo partiu e utilizou dos conhecimentos coletados pela minha equipe para se basear em uma região ainda mais profunda, onde existiam árvores invertidas colossais. Mas eles não puderam continuar por muito tempo, pois um pouco mais abaixo,
Um buraco gigantesco dificultava em muito a descida. Por isso, eles decidiram arrumar um acampamento lá embaixo, enquanto as novas informações eram enviadas por meio de balões. Em um tempo relativamente curto, todo o nosso acampamento na Floresta Superior foi se tornando uma espécie de comunidade bem pequena. Esse tipo de desenvolvimento é bem comum para o nosso ramo de exploração. Mas o caso é que, por não conseguirem seguir em diante, o líder do outro grupo pediu para que eu os encontrasse no que seria o início da terceira camada de profundidade, para que então pudéssemos estabelecer a melhor rota para passar por aquele lugar. Bom, como precisei deixar o meu grupo para trás e me aventurar sozinho nessa descida, eu acabei passando por alguns perrengues, mas nada que não conseguisse resolver. E então, quando eu os alcancei, me pediram para que eu fizesse uma série de estudos sobre aquele lugar. Eu sempre gosto de fazer duas coletas de informações. A primeira sendo mais superficial e rápida, e a segunda sendo mais detalhada e inevitavelmente demorada. E assim, eu descobri que quanto mais descíamos esse buraco gigante, mais intensos os efeitos da subida ficavam. E se isso já não bastasse, mais criaturas perigosas com a capacidade inerente de utilizarem o campo de força especial como um complemento de seu instinto natural surgiam e desejavam nos atacar. Mas, sem sombra de dúvidas, a descoberta mais notória era de que existiam passagens dentro da parede dessa descida completamente irregular, nas quais um ser humano era capaz de entrar e sair tranquilamente. Então agora, tudo estava resolvido, e finalmente podíamos voltar a trilhar o nosso destino de ascensão socioeconômica. Ou pelo menos, era isso que eu pensava. Alguns dias se passaram, e eu permaneci com este grupo. O líder deles era um pouco cabeça dura, e não gostava quando eu dava indicações aos seus seguidores, pois ele dizia que se assemelhavam a ordens. Então, para não acabar dando problema, eu decidi passar tudo o que eu sabia diretamente para ele. Afinal, nesse ramo do qual fazemos parte, ego é uma coisa que precisa ser deixado de lado. Uma coisa boa é que nesse grupo tinham lutadores super preparados, que ficavam responsáveis por nos proteger. Eles eram bastante eficientes, e talvez até tenha sido esse o fator principal que nos fez atravessar a terceira, quarta e quinta camada com facilidade. Mas uma coisa que eu percebi nesse tempo é que esse lugar parece que finalmente conseguiu alcançar a minha mente conturbada. Ou melhor, eu não sei dizer se antes ele estava me ignorando ou coisa do tipo, mas agora eu comecei a ter sonhos e visões estranhas, tal como os meus antigos companheiros. Isso começou a acontecer quando alcançamos as trepadeiras planas, mas ficou muito mais evidente quando chegamos a esse lugar gélido onde se encontra um mar cheio de cadáveres e de monstros. Nesses sonhos, eu consigo ouvir alguém cantarolando uma música doce e suave, falando sobre um ninho distante, enquanto pede para que eu siga um floco de ouro que irá me levar até esse suposto lugar. Eu nunca consigo falar nesses sonhos, então fica impossível perguntar o porquê disso e o que é isso. Bom, desde que usamos o altar para descer até a sexta camada, eu tenho tido cada vez menos tempo para poder pensar nisso. Uma outra coisa também que passei a catalogar em minhas anotações é justamente a existência de estruturas ancestrais em algumas das camadas mais inferiores, como um barco, uma torre de relógio ou até mesmo o próprio altar. E também de seres robóticos bem estranhos que possuem a capacidade de modular a sua voz e se parecerem com seres humanos. Eles se auto-intitulam comunidades de interferência, e graças a eles, minha pesquisa enriqueceu bastante, pois eles tinham detalhes fundamentais para entendermos a maldição da subida e também as próprias relíquias que já coletamos até aqui. Além disso, o nível de perigo aumentou bastante, então passamos a elaborar estratégias para redobrar a atenção do grupo, principalmente enquanto estamos coletando as relíquias. Por sinal, algo mudou aqui. Eu não sei exatamente o que foi que causou isso, mas a comunicação entre a gente ficou cada vez mais difícil. Eu sinto que o líder do grupo e todos os outros aqui já não se importam de que a essa altura a maldição da subida vai nos impedir totalmente de retornar.
Ainda assim, estou enviando cartas com informações preciosas através dos balões, mas eu não tenho certeza se o pessoal lá de cima vai receber elas. Bom, já não há muita coisa que eu possa fazer, mas eu sinto que estamos perto de descobrir alguma coisa. Na medida em que atravessamos a sexta camada, muitos integrantes do nosso grupo acabaram caindo, seja pelos combates com criaturas extremamente inteligentes e fortes, ou então por causa das circunstâncias do próprio ambiente abissal. O líder, inclusive, ficou doente e agora está tendo muitas dificuldades. Os suprimentos estão no fim e a água também, mas ainda assim parece que eles insistem em querer chegar no final. Isso está cada vez mais parecendo algum tipo de obsessão do que qualquer outra coisa. Por um bom tempo nessa viagem pelo abismo, eu me mantive de pé no chão em relação a algumas coisas e acontecimentos. Mas, no estado crítico que estamos agora, eu penso que estou começando a deixar essa racionalidade de lado. É como se isso não fizesse mais sentido. Ou melhor, é como se fosse até mesmo proibido de querer tentar abraçar a lógica nessa altura do campeonato da sexta camada para a sétima. As coisas não estavam indo bem, para ser sincero, estavam bem ruins. A quantidade de membros no grupo decaiu bastante, mas a esperança ainda nos mantinha de pé. E deveria ter sido assim. Mas tudo mudou quando chegamos naquele bendito lugar. Era uma transição tanto quanto bizarra de um ecossistema feito de um material semelhante à carne para um local sombrio e intocável, tendo um gigantesco anel giratório de luz como uma espécie de passagem. Então eu me aproximei da descida. O terreno era bem irregular e estranho também. Eu queria enxergar o que existia além daquele anel, mas era impossível, pois uma luz intensa era emanada de lá. Então, tendo certeza que o ponto final dessa jornada era além daquela passagem, eu retornei e conversei com o líder. Ele me disse que os membros do grupo estavam bastante cansados e, por isso, preferiu encontrar um local seguro para que pudéssemos descansar ali. Então, foi o que fizemos. Não dava para saber se era noite ou dia, então apenas focamos em descansar. Eu fui um dos últimos a realmente cair no sono. Afinal, eu precisava encontrar alguma forma de conseguir água, comida e trocar os curativos daqueles que estavam feridos. O único que realmente eu não fazia a mínima ideia de como tratar a doença era o líder. Pensando melhor agora, tudo o que aconteceu até aqui e todos que perdemos nessa jornada, mesmo que tivéssemos tomado decisões diferentes, eu tenho uma leve impressão de que os resultados não mudariam. A obsessão para alcançar este ponto e até mesmo a impossibilidade de retorno, eu não sei porquê, mas eu sinto que existe algo mais por trás disso. Eu sinto até que já ouvi algo sobre isso antes. Uma teoria que se formou entre aqueles que focaram em explorar as ruínas antigas desse lugar. Eles diziam que talvez todo esse abismo apenas quisesse nos prender aqui. E no final das contas, todos os acontecimentos bizarros não passariam de uma mera manifestação da vontade desse lugar. Eu até consigo visualizar uma certa verdade nisso, mas ainda prefiro manter o meu pé no chão. Depois de um tempo, eu me sentei perto de uma rocha. Eu usei um cobertor para me proteger um pouco do frio naquele lugar. O cansaço era grande e eu sabia que iria acabar pegando no sono até que bem rápido. Mas, antes que eu acabasse dormindo de uma vez por todas, eu escutei algo. Um som baixo, mas constante, quase como uma vibração. Tinha acontecido alguma coisa, mas eu tentei ignorar. Afinal, eu queria pelo menos ter umas 4 ou 3 horas de sono. Mas o barulho ficou um pouco mais alto e todos os outros acabaram percebendo também. Inicialmente não havia nada de estranho, até porque terremotos eram comuns naquela região. Então nem todos se preocuparam com isso. Eu sabia que não iria adiantar de nada acabar me preocupando também. Então foquei em desligar minha mente e descansar, ainda que o barulho e a vibração no solo continuassem. Para ser sincero, tudo que vem a seguir é um tanto quanto estranho para mim, pois eu não sei dizer se foram coisas da minha própria mente ou algo deliberadamente proporcionado pelo abismo. Talvez, e por que não, uma mistura dessas duas coisas. Eu só me lembro que apaguei por algum tempo e acordei com um baita barulhão alto. Os membros do grupo do líder, pelo menos aqueles que aguentavam se mover, estavam desesperados e corriam de um lado para o outro. Alguém tentava chamar minha atenção, me pegando pelos ombros e sacudindo meu corpo, mas eu não conseguia responder.
Minha visão estava embaçada, eu estava suando bastante e uma sonolência absurda tomava conta da minha cabeça. Mesmo que eu tentasse ficar atento e entender a situação, o meu corpo não reagia. Eu me sentia estar debaixo d'água e não conseguia compreender a origem daquele som estrondoso. Mas, de repente, e do mais absoluto nada, os ruídos cessaram completamente, pois uma voz muito intensa, mas ao mesmo tempo suave e doce, soou na minha cabeça, se sobrepondo ao som que vinha do tremor. E ela disse: Você é o escolhido, aquele capaz de transitar entre o começo e o fim, o material e o imaterial, um único que superou a provação. Eu tentei me comunicar de volta, mas parecia que minha voz não saía. Só que mesmo assim, ela foi capaz de entender os meus questionamentos internos. Você perdeu muito, mas ganhou muito também. Isto aqui, este lugar, filho do abismo, não é uma prisão, e muito menos uma tortura eterna, e sim o seu próprio destino. Logo após ela terminar de falar, o vento cessou e o ar esquentou rapidamente. Logo em seguida, o anel giratório de luz se alargou, ficando com o triplo do seu tamanho. Uma massa de energia luminosa passou a ser emitida dele e a consumir tudo ao redor. Não deu tempo de fugir, e muito menos de pensar. Mas antes que fôssemos cobertos por aquela cortina dourada, eu consegui encará-lo uma última vez. Aqueles olhos cheios de dor e angústia. O líder estava em prantos, mas eu acho que a luz aliviou a sua dor. Não se preocupe agora. Seus amigos, seus colegas e todos que vieram até aqui agora fazem parte de uma rede incrivelmente complexa que forma toda a vida no abismo. É como se eu pudesse dizer que eles acabaram retornando para o lar. Aqui eles não sentirão nem dor, fome ou frio, porque suas essências não se limitam ao corpo de carne. Elas transgridem e alcançam um mundo distante, onde todos podem se reencontrar e viver como parte de um todo, como parte de mim. E quem por acaso seria você? Eu sou quem rege, mas também sou regida, a responsável por ensinar que o fim é apenas um novo começo e que o recomeço é o início de uma nova jornada para o fim. Tudo se conecta, nada se esvai. Mas para que tudo isso continue, é necessário um pastor, um guia, um soberano da orientação, aquele que vai revelar o caminho para as almas que eu chamei de volta. E assim eu vou poder continuar me alimentando. E por que eu? Porque eu fui o único a passar nessa tal provação. Você foi o único que enxergou o valor mais precioso do que qualquer relíquia poderia ter, o da vida. Então, não se esqueça disso, desse dia, desse momento. Faça disso uma segunda chance para viver com a cuna. Ah, olha só. Você finalmente acordou, hein?